Mensagem de o reino de Deus, amém, irmãos? O reino de Deus. Que reino que é esse? Vamos discorrer durante a palavra aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 17, verso 20. Queria um pouquinho falar disso, algo que é palpável para nós, mas que muitas vezes nós estamos distantes, e isso é muito errado. É como passar na porta de um restaurante assim, sentir o cheiro, sentar na mesa, mas não almoçar, ir para casa com fome. Terrível, irmão, terrível. Isso para um crente então é terrível, né, pastor? Sentir um cheiro de uma carninha assim, não poder. Nossa, meu Deus. Mas eu queria falar que muita gente, irmãos, vive a igreja sem desfrutar do reino de Deus. Congrega, é evangélico, às vezes frequenta reuniões, mas não tem desfrutado daquilo que o Senhor falou para a gente. Eu queria nessa noite levar você a entender, se possível sair daqui vivendo, se não começar a caminhar a esse lugar, para que a gente possa provar e ver de que o Senhor é bom. Lucas capítulo 17, verso 20 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando vinha o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disso os discípulos chegaram, depois disso aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não vem nem o sigam, porque como um relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Como nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os bens dentro de casa. Semelhante, quem estiver no campo não volte por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tenta conservar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, perder a própria vida, preservará. Eu digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém, irmão? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua obediência nessa terra, obrigado porque o Senhor morreu para nos dar vida e vida em abundância. Tira de nós, Pai, todo espírito da religião, tira de nós, Pai, todo o orgulho do nosso coração, tira de nós, Pai, a soberba, a vaidade, tira de nós, Deus, a falta do perdão, como foi ministrado antes, devemos perdoar 70 vezes 7, nos ajuda, Pai, a ser pessoas parecidas com o Senhor, em nome de Jesus, amém? Essa passagem fala sobre isso, mas no decorrer dessa passagem, você vai ver Jesus falar do tempo do fim, e a igreja não pode parar de falar do tempo do fim. Por quê? Porque Jesus voltará. A nossa esperança nessa terra não está em nada, por mais que a gente viva, que a gente trabalhe, que a gente compre coisas, que a gente desfrute de coisas nessa terra, desfrute de uma boa vida, desfrute compra uma cadeira nova para a igreja, mas quando ele voltar, irmão, as cadeiras vão tudo ficar aqui e a gente vai subir. Ele nos ensina muitas coisas que serão como nos dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, todos distraídos, irmão, com muitas coisas dessa terra. Então meu conselho para você: não se distraia com as coisas dessa terra não, porque Noé foi assim, um homem que teve uma palavra, entrou para uma arca, e todos riam de Noé. Já parou para pensar, irmãos, 100 anos trabalhando por uma coisa só, as pessoas rindo, a gente é pouco perseguido, e às vezes fica triste. Noé todo dia trabalhou por algo. Eu acredito que tinha dia que a mulher dele falava: glória a Deus, Noé. Tem dia que ela falava: você está louco, homem, não é? Não é assim, né, pastor Cida? Tinha dia, irmão, aqueles dias que ela estava mais nervosa com Noé, ela vai e eu
lixar essas madeiras de novo, para quê, Noé, né? Essa é a vida normal do dia a dia, da vida da gente. Fala dos dias de Ló, porque se tivesse 10 justos, 8 justos, Deus não tinha acabado, 10, né? 8 foi na arca, não tinha acabado com Sodoma, mas Deus não achou, foi lá. Fala da mulher de Ló, que quando olhou para trás virou uma estátua de sal. Ele vai nos decorrendo dessa caminhada e fala sobre que no mesmo cama, né? Um subirá, o outro ficar, pastor, mas a gente não vai subir junto, eu e meu esposo. Não, não é isso, está dizendo que quem quiser, irmão, vai ser salvo, e quem não quiser vai ficar para trás, irmãos. Está sendo pregado. Nós não precisamos fazer mais nada além do que Jesus já fez. É muito bom, irmãos, a gente fazer mesa de comunhão, é muito bom a gente fazer reunião de oração, é muito bom a gente ter cultos, né, de homens, mulheres, é bacana, conferências, mas não precisamos inventar mais nada, porque Jesus já fez tudo. E se o que Jesus fez foi suficiente, irmão, não tem mais o que fazer. Nós vamos fazer coisas, irmãos, vamos investir, vamos evangelizar pessoas. Por exemplo, esse ano nós vamos fazer, né, vamos falar domingo que vem, o Jesus que nasce na rua. Vamos passar a noite do Natal com os moradores de rua. Por mais que vai ser impactante, que eu acredito que é um dia especial, assim, para trazer pessoas de volta para Deus. A noite do Natal é uma noite que mexe muito com as pessoas, irmão, né? Um cara que deu cabeçada o ano inteiro, esse dia ele fala, poxa, eu tenho minha mãe lá em casa, e a gente ora ali, irmão, é diferente, todo dia que nós vamos lá, mas nada que a gente fizer mais vai ser maior do que Jesus já fez. E esse texto fala muito sobre isso, né? Nós estamos vivendo e crendo na volta de Jesus. Vai chegar um dia, irmão, que a gente vai viver o que está em Apocalipse 21:4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas passaram. Vai chegar esse dia, né? Esse é quando o nosso Senhor voltar. Então, sabe, esse problema seu, você não vai nem lembrar dele, nem lembrar essa dificuldade, essa enfermidade que você está passando hoje, irmão, isso vai fazer nem diferença para você, porque você vai ver aquele que tem olhos como chama de fogo, e vai falar assim: valeu a pena o sacrifício, valeu a pena a ingratidão das pessoas, valeu a pena as pessoas que me abandonaram, porque todo mundo pode ter me abandonado, mas o Senhor nunca me abandonou. Então todo o amor por Jesus, irmão, vai valer a pena, porque nós somos peregrinos numa terra estranha. Porém, como vivemos aqui na terra nesses dias? A minha pergunta é: será que nós estamos desfrutando desse reino de Deus? Porque Jesus falou para nós que o reino estava com a gente. Então o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Nada, irmãos, que acontecer sobrenatural, coisas que Ele te der nessa terra, que você comprar, que você adquirir, sabe essa viagem que você sonha, em nome de Jesus, Deus vai realizar seu sonho, irmão, Deus vai realizar seu sonho, mas o melhor já está dentro de você, que é Jesus. Eu falava para minha esposa, né, pastora Vanessa, né, e uma outra irmã lá de Catalão, está lá em Israel. Eu falei: eu vou lá em Catalão, tenho que pedir perdão, estou com inveja. Irmão, que viagem bonita. Pastora Vanessa, mas tem mais, está com ela? A Melissa, falando delas. Irmão, eu falei: que lugar bonito. Já pensou, mas eu ceiando lá em Coríntios? Falei: eu estou com inveja, irmão, né? Eu vou lá semana que vem, vou pedir perdão. Gente, eu sonho coisas, mas nada vai ser melhor do que o que Jesus fez por mim. Encontrar com Ele. Você é um herdeiro da promessa. Pastor, mas que promessa é essa? A promessa que foi de Abraão, né? Que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Então nós já estamos vivendo uma promessa. Sabe, irmãos, às vezes você tem uma herança para herdar, ou você herdou uma herança. Irmão, nada que você herde aqui vai ser maior que essa promessa que você já recebeu. Então você pode ter muitos bens, não se compara à promessa da obediência que Abraão teve, né? Que Abraão viveu os filhos, e nós somos co-herdeiros dessa promessa. Então eu não sei como está a sua vida nessa noite, né? Uns eu até sei, porque eu sou pastor, não tem como, eu cuido de todo mundo, mas eu quero te falar uma coisa: minha oração é que você comece a desfrutar do reino de Deus aqui na terra, porque se você começar a desfrutar desse reino, esses problemas que não são fáceis vão se tornar menores. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho isso com você. O reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá: está aqui, está Ele, ou lá está Ele, porque o reino de Deus está dentro de você. Pastor, qual é a maior riqueza que você tem? O reino que já habita em você.
O seu diploma vai ser bom, a sua formatura vai ser boa, né? Participar de momentos, construir família vai ser bom, casar é excelente. Eu oro para que todo solteiro case, tenha uma família, tenha filhos, mas o melhor já está dentro de você, sabe? Algo sobrenatural que você viva não é maior que o que já está dentro. E pastor, como acessar esse reino? Eu quero te levar a entender algumas coisas, mas são experiências que você vai precisar ter, que eu vou te mostrar um caminho. É como eu te dizer assim, é como o Waze, né? Quem já viu o aplicativo do Waze, o Waze te mostra um caminho, irmãos. Você segue o caminho ou não? Você tem opção, só que Deus é tão bom, irmão, que o Espírito Santo é aquela vozinha que fala assim, reprogramando a rota. Já viu quando você erra o caminho assim, né? Parece reprogramando a rota. O Waze não te leva de volta o caminho. Esse é o Espírito Santo. Você está andando assim, irmão. Vou falar de você, não falar de mim. Eu já errei demais esse caminho, irmão. Virei para cá e era para lá. Aí o Waze fala, vire 200 metros. E essa é a nossa vida. Para quê? Para viver esse reino que já habita em nós. Por a igreja anseia pela volta de Jesus e seu reino. Irmãos, a gente canta, Maranata, hora vem, volta logo. Tem hora que eu nem canto volta logo, tem hora que eu volto, espera mais um pouquinho, porque tem mais gente para ser salva. Eu canto Maranata, tem hora que eu estou empolgado lá, irmão, eu canto Maranata, vem agora. Depois eu fico pensando, não vem não, espera um pouquinho aí, que tem gente na minha família para ser salvo, tem gente nas ruas para ser salva. Eu vou ser salvo, irmão, eu tenho a convicção da salvação. E nós aqui temos que ter a convicção da salvação. E como ter essa convicção? Arrependendo todo dia, perdoando todo dia, entendendo que você é miserável, pobre, segue nu, que se você é só um mendigo que encontrou pão, e os outros mendigos, que são as pessoas que não têm Jesus, precisam encontrar. Mas nós podemos, irmão, viver isso nessa terra. Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus fez céus e terra. Então peraí, como que eu vou viver nessa terra, irmãos? Estudando, trabalhando, construindo, mas não olhando o modelo da terra, olhando o modelo do céu. Viver o reino de Deus, né? A gente ficar olhando, irmãos, só as crises, a dificuldade, meu Deus, a taxa IBPF, CPF, INF, essas economias aí, irmão, quando eu sou economista, é todo dia uma taxa nova, um imposto novo, um tributo novo, né? Você já comprou um carro, já sai devendo o carro, viu? Sabia, né? Tem imposto a pagar, abre o olho aí. Você já comprou um carro, você paga o IPVA, aí você tem que ir na Guari, você tem que pagar o pedágio para a rodovia ser boa. Se você não pagar o pedágio, a rodovia é ruim, e às vezes você está pagando, estraga o carro num buraco. Se a gente parar, irmão, olhando assim, a gente vai ficar doido. Então a gente tem que olhar aqui, irmãos, é conduzir as coisas da terra olhando para o céu. No princípio fez céus e terra, então primeiro ele fez céus, irmãos. Então a gente vive na terra, olhando os céus, estuda na terra, trabalha na terra, tudo na terra, mas é olhando aqui, o modelo não é aqui, irmãos, o modelo é esse. Se a gente parar para olhar esse modelo aqui, vai ficar maluco, cada vez mais ideologias, cada vez mais filosofias, cada vez mais coisas, né? Tendo que ir nos banheiros, irmão, quem tem uma criança, vai chegar uma hora, que você levar seu filho no banheiro, você vai ter que olhar lá dentro, não tem ninguém lá. O banheiro vai ficar comum, vai ficar tudo misturado. O cara que é casado vai ter que pôr o pé na porta assim e falar, peraí, minha mulher está aí, não vai entrar aí não. Processa quem você quiser, minha mulher está aí dentro. A hora que ela sair, você entra. Vai chegar uma hora, irmão, que vai ficar assim. Então se a gente parar para olhar aqui, vai ficar doido. Mas tem que parar para olhar aqui, irmãos. Esse é o nosso modelo é celestial, nosso modelo é o Senhor, irmão, nosso modelo é aquele, irmão, que veio, aquele que está sobre tudo e todos, porque nosso modelo, como que eu vou conduzir minha família? O modelo do céu. Como eu vou conduzir minha empresa? O modelo do céu. Como que eu vou conduzir minha casa? O modelo do céu. Chega na sua casa, sua mulher falar assim, amor, eu não concordo com isso, mas qual é o modelo celestial? Nós vamos viver esse modelo aqui. Quando o marido fica chato demais, fala para ele, amor, deixa eu te lembrar uma coisa, o que os céus falam sobre isso? Nós vamos viver o que os céus falam sobre isso. Quando as crianças começarem a dar trabalho, pastor, mas agora tem uma idade, está difícil, mas deixa eu te lembrar o que os céus falam. Se os céus falam isso, irmão, o Espírito Santo de Deus vai falar no coração dos filhos. Nós não podemos conduzir o que é terreno com o modelo terreno, mas conduzir o que é terreno com o modelo celestial. João 14:12 diz assim, em verdade vos digo, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas,
porque eu vou para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Porque estas pessoas estão vivendo uma igreja, falando de um reino, mas não desfrutando desse reino? Porque muitas vezes a igreja não está entendendo. Porque se nos foi falado que faremos coisas maiores que Jesus, por que a gente não está fazendo nada? Por que a gente passa pelas pessoas com uma dor de cabeça e não ora por elas? Por quê? Porque nós não estamos vivendo o reino de Deus. Porque se você vive o reino de Deus, você não perde oportunidade de manifestar o que Jesus manifestava. Pastor, o que ele manifestava? Ele curava, ele orava, ele abraçava, ele levava salvação, ele trazia paz, ele trazia misericórdia. E se nós somos, e nós estamos, e temos o reino de Deus dentro de nós, nós somos as pessoas, irmãos, que manifestam esse reino, onde quer que está. Pastor, mas a minha vida está tão difícil. A de Jesus também estava. Pastor, mas me apedrejaram. Jesus foi traído. Mas em momento algum, irmãos, ele deixou de manifestar o reino. Muito pelo contrário, ele nem tirou Judas da mesa. Ele a beijou e falou: amigo, amigo. Aquele que queria que ele vivesse, ele falou demônio. E aquele que ele queria trair ele falou: amigo, faz depressa. Isso é viver um reino. Isso é ter o reino dentro de nós, manifestar essas obras. E o ano está acabando, e minha pergunta é: quais obras nós temos manifestado? Porque senão, se nós não estamos manifestando essas obras, nós somos evangélicos, glória a Deus, que é o primeiro passo, mas não vivemos o reino. E sabia, irmão, que Jesus veio para que o reino esteja dentro de nós? Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, espera aí uma coisa, pastor. Então, para Jesus voltar, a gente tem que fazer uma Bíblia, traduzir em todos os idiomas, levar para todos os países? Não, porque não se trata da Bíblia, se trata do Evangelho do Reino. Então, pastor, tem muita igreja que está falando da Bíblia, mas não fala do Evangelho do Reino. Acho que mais da metade. Mais da metade. Prometendo para as pessoas o que Jesus não prometeu, campanhas que não vão acontecer, coisas que não vão dar certo. Por quê? Porque o reino de Deus não está sendo manifestado, porque o reino de Deus não está sendo pregado. Jesus virá estabelecer o reino, e nós vamos na terra manifestar. Nós vamos manifestar esse reino, irmão, no dia a dia, quando você sai dessas portas aqui, quando você chega na sua casa. Pastor, como manifestar o reino para minha esposa? Lava a louça. É manifestar o reino de Deus. Cuida dos filhos, faz algo produtivo, vai amanhã trabalhar com um sorriso no rosto. Isso já é manifestar o reino de Deus. Porque segunda-feira está todo mundo reclamando no serviço. É assim, irmão? Só no meu às vezes que é, todo mundo reclamando, mas você leva um sorriso, e esse sorriso fala o reino de Deus, falando que vai ser bom, que a semana vai ser boa, que Deus vai dar vitória, que o problema vai ficar pequeno. Isso já é manifestar. Porque muitos têm uma vida superficial, fútil e rasa. Irmãos, muita gente que frequenta uma igreja tem uma vida superficial, porque às vezes chega em nós e fala que fez umas coisas que eu falo: irmão, como dizia o Valadão, você não é crente? Não. Sabe, pastor, chegou a notícia que o marido fez uma coisa, sei lá o que é. Irmão, minha vontade de dizer: cara, quantos anos você é convertido? Não, 15 anos na igreja. Irmão, então de fato você conheceu o pastor da igreja, mas você não conheceu Jesus da igreja. Porque se você tivesse conhecido Jesus da igreja, a sua vida não estava nesse lugar não, querido, já tinha passado aí. Muitos e muitos e muitos que estão na igreja a vida inteira, ainda, irmão, estão com a zaga nos atelhos assim. Sabe o que é os atelhos? As canelinhas assim, irmãos. Ou no máximo no joelho. Por quê? Porque ainda consegue caminhar, irmão, consegue tomar decisões assim, sem consultar Deus. Quem, irmão, já está com as águas da cintura para cima, o rio está levando, irmãos. O rio está levando. Você até quando pensa em tomar uma decisão sem Deus, você fala: mas se eu for para lá, só que não dá mais, que a correnteza está te levando. Quem já foi no Rio aí, né? Eu sou de uma cidade menor que aqui um pouquinho. A nossa brincadeira era em Rio, nadar de bicicleta em lugares longe. Irmão, chegava uma hora que você não faz mais força, irmão, a água te leva. E quem já entrou no reino, irmãos, é alguém mais que não conduz, mas Deus conduz. Já tem até uma certa ideia, porque nós somos bons para ter ideia. Não sei você, irmão, tem tanta ideia. Só que quando Deus não fala não, a minha esposa fala.
Ô meu pastor, aí tem a terceira pessoa também, né? Ô meu pastor, fala, não, você está louco? Fala, eu sei. Porque, irmãos, quem já vive o reino, não vai conseguir fazer algo que Deus não quer. Porque ele é levado pelo reino, irmão. Quem vive o reino de Deus é alguém que construiu algo aqui, irmão. Está perfeitinho. Aí Deus fala, larga tudo agora e constrói aqui. Senhor, mano, lá, Senhor, tá bonito. Mas acabou. Pastor, meu turno aqui, Deus está fazendo. Aí Deus vai falar assim, agora dá para ele, faz lá de novo. Na sua cultura, não, mas eu que fiz. Você lembra tanto que eu trabalhei? Deus fala, legal, querido. Sabe o que é um apóstolo? Apóstolos são plantadores de igreja. Quantos homens, querido, plantaram igreja em cidades menores, ficaram 2, 3, 4 anos. Ó que ficou bom, Deus tira de lá, leva para outra. Por quê? Porque ele é apóstolo, ele é missionário. Aí está lá 4, 5, aí 60 mesmo, igual está aqui, né? Ficou bom. Agora chega e vai para lá. E ele não fica brigando assim, não, mas é minha, a igreja é minha. Irmão, ele entendeu. Como o sopro de Deus leva ele, as coisas continuam. Daqui 10 anos nem lembra que ele passou lá, que vai passar outro pastor, ninguém sabe. Os antigos até lembram, o outro nem lembra que é o cara. Se ele chegar lá na igreja que 10 anos, ninguém fala, ô querido, seja bem-vindo. Ninguém lembra, mas os céus reconhecem tudo que ele fez, porque o reino de Deus está dentro dele. Pastor, mas como acessar esse lugar? O que fazer para viver esse lugar? Irmão, eu quero te dar algumas chaves. Quero lembrar assim, eu não sou coach, tá? Não estou falando para você adotar código, chaves, não é isso. Mas eu quero te levar a um lugar de entender como viver esse reino de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 3, verso 1. E aqui eu quero falar um pouquinho do reino de Deus, para que de verdade a gente termine esse ano de uma maneira mais firme que nós começamos. Porque se você está aqui hoje, nessa noite, eu creio que os seus pés estão firmes no Senhor, independente das situações, tribulações, angústias, aflições. Você tem tentado caminhar com Jesus, tentado permanecer em Jesus. Não sei se você errou muito esse ano. Quero falar uma coisa, não conta para ninguém não, eu errei também, mas eu vou permanecer até o fim, até Jesus voltar, porque eu não me vejo longe desse lugar, não me vejo porta para fora. Pastor, a igreja tem tanto problema, eu tenho mais do que a igreja, irmão. Então se eu tenho mais do que a igreja, eu vou sair da igreja? Se é aqui que Deus, pastor, mas eu estou com enfermidade, a gente lá em casa tem vivido algumas enfermidades também, mas já pensou se a gente não tivesse a igreja para orar, irmão? Quanto que seria difícil, se não tivesse os irmãos na quarta-feira aqui orando pela gente lá, e no outro dia minha esposa acorda melhor. Já pensou se eu decidir ficar lá em casa, irmão? Aí Deus vai falar, agora você paga o boleto é seu. Eu quero te dar chaves do reino de Deus. João 3,1 diz assim, havia um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazem, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Pastor, que é a primeira coisa que eu faço para desfrutar do reino de Deus? Vos é necessário nascer de novo. Pastor, mas quando nós batizamos, nós nascemos de novo? Sim, mas o nascer de novo, ele é todos os dias. Por quê? Porque a velha natureza não sabe nadar. O velho homem, irmão, quer dizer, ele sabe nadar, ele luta, a carne e o espírito lutam contra você todos os dias da sua vida, né? Aquele homem que dormiu bom, acorda ruim no outro dia, quando tem uma notícia que não agrada a ele, quando tem um problema que ele não sabe o que fazer, quando a situação é contrária àquilo que ele pensa, que ele sonhou. Aquela velha natureza, irmão, ela quer manifestar. Mas o que faz a gente viver o reino, irmãos? Quando a gente lembra que vos é necessário nascer de novo. Pastor, quando eu vou nascer de novo? Todos os dias da sua vida. Irmãos, há um ato profético de ser batizado. Por quê? Porque a Bíblia fala, Jesus foi batizado, João Batista batiza Jesus, e é necessário, irmãos, o homem ter um batismo de arrependimento. Mas se o arrependimento fosse feito só no dia do batismo, estava bom demais. O arrependimento, ele é todos os dias da nossa vida. Pastor, mas eu batizei e tomei uma decisão errada. Irmão, nessa noite decide tomar a certa. É simples, irmãos, é simples. Mas essa noite, amanhã de manhã, depois da manhã, como diz o pastor Josimar, Espírito Santo, só mais hoje da minha casa, só mais hoje da minha família, só mais hoje com meus filhos. Vamos comigo só mais hoje? E amanhã de manhã, só mais hoje. Verso 4, Nicodemos perguntou, como pode
nascer quando já é velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vos nasçam de novo. Olha quantas vezes, irmão, Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo. Nessa breve conversa, irmãos, que apenas João relata. Por quê? Porque eu acredito que João estava nesse dia. Nicodemos foi encontrar com Jesus de madrugada. João dormia ali pertinho de Jesus. Eu não sei se Jesus chamou ou não, mas eu acredito que João foi, irmão. João ficou mais quietinho, João ficou mais afastado. Sabe, pastor Ismael, pastora Cida, né, que são pastores há muitos anos, sabe aquele gabinete que precisava de uma testemunha, pastor Ismael? Que um pastor ia aconselhar uma mulher. Assembleia de Deus tem muito isso. O pastor vai aconselhar uma mulher, ele fala: eu aconselho, mas eu preciso de uma testemunha, né? E lá estava uma testemunha no conselho. Eu acredito que João foi testemunha desse conselho com Nicodemos. Eu acho que Jesus, nessa noite, ele foi bem assembleano. Ele levou uma testemunha, porque Nicodemos era um homem influente, levou o Joãozinho ali, e o João ficou ouvindo tudo aquilo que ele falava. Por quê? Porque ele precisava nascer de novo. E sabe como que Nicodemos sai desse encontro? Sem entender nada. Quantas vezes, irmãos, coisas foram faladas para nós, que naquele momento nós nos emocionamos, mas no fundo nós não entendemos. Já aconteceu com você? Comigo já. De ter uma palavra, de ter uma direção, de ter um aconselhamento, até dizer: eu vou tentar, mas quando eu vou praticar, eu vejo que eu não entendi. Sabe quando você faz um curso de algo assim, né? É legal no dia, mas quando você tem que colocar na prática, você não sabe o que fazer? Foi assim com Nicodemos. Então, deixa eu te falar uma coisa: nós não somos melhores nem piores. A minha palavra para você é: não pare. Não pare, não pare. Pastor, mas eu errei, mas eu vou continuar. Pastor, não tá legal, mas eu vou permanecer. Nicodemos volta para casa sem entender muita coisa, pensativo. Irmão, nós estamos falando aqui de um mestre das Escrituras, um homem que conhecia a Torá, que conhecia toda a lei, que encontra Jesus e volta para casa sem entender nada. Irmão, estou falando de um semi-analfabeto igual eu não. Estamos falando de um homem, irmãos, mestre do ensino. Estamos falando de um cara que conhecia a Torá, as leis como ninguém. E 10 minutos com Jesus, volta para casa sem entender. Por quê? Porque ele encontrou aquele que era a verdadeira lei. Porém, ele mergulha em um desejo de conhecer não apenas Jesus, mas Jesus, o filho de Davi. Ele voltou para casa, irmão, conhecendo toda a lei, mas sem entender direito muita coisa. Mas ele aqui não quer conhecer mais Jesus, mas sim o filho de Davi. Aquele que aquela mulher gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entendeu que Jesus era o Messias, mas voltando para casa, sem entender muita coisa, ele mergulha em saber quem era Jesus. Pastor, isso acontece? Acontece. Eu não notei o capítulo, né? Só o versículo, não notei. Eu quero só ler com você sobre o sepultamento. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, que antes tinha visto Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litras de uma mistura de mirra e aloés. Então Nicodemos, naquele momento, não entendeu muitas coisas, mas voltou o mestre do ensino, que conhecia a Escritura, disposto a saber mais, viver mais. E o que Nicodemos conhecia? Isaías 53:9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos, na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum em sua boca. Nicodemos conhecia a profecia de Isaías, o que Isaías tinha escrito sobre o Yeshua, sobre o Filho de Deus. Então aquele que vai para casa sem entender nada, ele volta para casa disposto a entender.
ele mergulha na palavra, ele mergulha mais em as letras e no espírito, em saber mais, ele mergulha em arrependimento, porque Jesus manda ele arrepender. Então ele volta para casa entendendo que ele era um chato, um religioso, que ele media as pessoas, quanto que ele achava que era melhor do que os outros, porque conhecia mais a letra. Será que em nenhum momento da vida a gente foi assim, não, irmãos? Mediu pessoas, dizendo, não, mas eu sou evangélico, fulano ali, eu sou crente. Às vezes nós temos muito de Nicodemos, irmãos. Nós temos muito de Nicodemos. Sabe, Nicodemos volta com um desejo. Um homem que nasceu de novo não se contenta em ter uma informação de quem Jesus é, mas ele quer experimentar quem Jesus é. Alguém que nasce de novo, não estou falando, irmãos, contra a lei, contra a letra, porque eu sou um homem que ama estudar, cara, não estudo mais, porque eu não tenho mais tempo. Se eu tivesse mais tempo, se eu pudesse passar toda manhã, irmão, mergulhada, não, acho que eu não ia dar conta de estudar demais também não, que desse uma certa hora eu ia jogar no chão e começar a chorar. Mas eu amo, irmãos, saber, eu amo, irmãos, uma informação, né, sobre um texto, que a gente tem a nossa Bíblia traduzida, mas a Bíblia no hebraico, uma palavra, ela muda todo o sentido do texto. E quando eu tenho informação assim, eu anoto no celular, eu anoto na Bíblia do Judá, eu anoto aqui, não para eu saber e sentar com alguém e dizer, olha, tal versículo, não, para eu ser uma pessoa melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, conhecer a letra, sem experimentar Jesus, não vai mudar nada a sua vida, nada, pastor, mas então não vou mais estudar. Não, você precisa estudar, mas primeiro você tem que desfrutar. Se você só tiver letra, conhecimento, você não vai passar de um chato religioso, que olha as pessoas, julga as pessoas, mas sem a vida de Deus. Como eu sempre digo, o que é o segredo do crente? Bíblia, Espírito Santo. Bíblia, Espírito Santo. Tudo que vier a mais, irmão, vai ser bom. Uma escola, uma informação, um curso, um seminário, como foi o de mulher, irmão, como foi poderoso aquilo lá ontem, irmãos. Umas mulheres o dia inteiro mergulhadas em Deus. Que é isso? Aquilo é sobrenatural. Mas aquilo, irmãos, sem experimentar Jesus, que sentido que tem? Você voltar para sua casa com o seu tablet cheio de mensagens, informações, selfies, não vai mudar nada. Se Jesus não te levar, irmão, a um lugar de arrependimento, os céus não terão um homem com um certificado de um curso de teologia, mas serão um homem com as mãos furadas por aquele que ele venceu. Pastor, deve estudar? Deve, irmãos. Inclusive, vai ter uma formatura. Se você puder participar, participe. E eu vou olhar, vou ficar com inveja de novo, vou pedir perdão para você aqui domingo. Irmão, eu queria formar o pastor Douglas, não deixa. Eu queria, ele não deixa, né? Não, você é pastor, vamos sentar comigo aqui, tá bom. Mas deixa eu te falar uma coisa, lá no céu, irmão, você não vai entrar com um cartucho assim não. Doutorado, teologia em Michigan, pós-graduação na escola de adoradores. Irmão, vai chegar lá um cabeludinho com as mãos e os pés furados, você vai encontrar com ele e falar, bendito amado meu, servo bom e fiel. Então o diploma, ele vai mostrar o que você conheceu, mas suas marcas vão te mostrar o que você venceu. Você venceu a morte, você venceu mágoas, você venceu pessoas, você venceu você mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, o pior de mim sou eu, irmãos. O pior de mim não é as pessoas na rua não, meu pior inimigo sou eu. Se você imaginar o que eu sonho, você muda de igreja. Irmão, eu sou ruim, minha natureza é ruim, eu tenho vontade de enforcar as pessoas de vez em quando, no trânsito então, eu tenho vontade de enforcar uma pessoa, só que eu olho e faço assim, ó. Minha vontade não é essa não, querido, a minha vontade não é essa, mas eu olho e em parte cremos, e em parte profetizamos. Isso me faz um homem de arrependimento, porque a minha natureza não quer, mas o meu espírito, irmão, a minha alma tem que se dobrar ao meu espírito, porque o meu espírito foi dado por Jesus. O meu espírito, irmão, aquele que venceu a morte, está em mim. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos, irmão, nesses dias, como eu falo aqui, irmão, milhares de vezes, nós precisamos sentir o cheiro de Jesus. Nós precisamos acordar de madrugada com um quarto perfumado, mas não é o perfume que você comprou, não é o perfume da camisa, não é o perfume da sua esposa,
É o perfume do Senhor, irmãos. Nós precisamos estar na rua, irmãos, sentir um cheiro que ninguém sente, ouvir uma voz que ninguém escuta. Sabe como Samuel não entender quem estava falando, até que Eli falou: responde, fala, que o teu servo ouve. Nós vamos ser essas pessoas, irmão, derrubando mangue no pé. Escuta a voz de Deus. No dia a dia, escuta a voz de Deus. Está disposto, está no meio do caminho para fazer um negócio. Só que Deus fala: cara, você não me consultou não, para com isso. Ah, mas eu vou tomar um prejuízo. Antes um agora que 20 depois. Porque se tomou uma decisão sem ouvir Jesus. Precisamos, irmãos, mergulhar e frutificar um homem que nasceu de novo. Porque alguém que nasceu de novo não é só alguém que tem uma Bíblia, alguém que batiza, mas é alguém que gera frutos. E eu queria saber a Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas compaixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Alguém, irmãos, que nasceu de novo, é alguém que está tentando e que está gerando isso aqui, irmãos: amor, alegria, paz, paciência. Ah, pastor, mas todo dia, irmão, às vezes quando você nasce de novo, você vive um tempo, dá um trupicão, vai mais um tempo, um trupicão. Só que esse trupicão começa a ficar distante, irmão. Você já não é mais um tempo, às vezes 2 meses. E eu não estou falando de pecado, não, irmão, estou falando da nossa carne. Às vezes é 6 meses, às vezes ira um dia, perde a paciência no outro, mas o Espírito Santo vem e te incomoda, e você lembra que agora não vivemos mais na carne, vivemos no Espírito. A vida daquele que nasce de novo, aquele que desfruta do reino de Deus, é alguém que vive os frutos do Espírito, irmão. Porque a gente não viver isso aqui, de verdade, nós não nascemos de novo. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Você vai acessar lugares porque não pela sua força, por violência, mas porque agora você é um homem que gera amor, é um homem que gera alegria, é um homem que tem paz, é um homem que tem paciência, é um homem bondoso, é um homem fiel, é um homem manso e é um homem de domínio próprio. Esses são aqueles que vão desfrutar o reino de Deus na terra. Sabe aquele pecadinho? Não te vence mais. Sabe aquela mentira? Não tem mais. Sabe aquela raiva? Não tem mais. E a partir daqui, essas chaves te levam a viver o reino que é celestial na terra. Você começa, irmão, a refletir o Cristo lá no céu, aqui na terra, e as pessoas olharam e dizerem: essa mulher parece com Jesus, esse homem parece com Jesus. As atitudes dele mostram quem Jesus é. Não basta falar dele, é necessário manifestar. Porque você manifestando o reino de Deus, sai aqui, irmão, dessa noite aqui da igreja Mevan, e amanhã está em 60 lugares diferentes. Por quê? Porque onde você vai o reino de Deus. Você está andando numa moto, está o reino de Deus. Você entra na sua loja, está o reino de Deus. Você entra no Uber, está o reino de Deus. Você lava a sua louça, está o reino de Deus. A vizinha bate na sua porta, você diga a ela: a paz do Senhor. Por que eu estou dando a paz? Porque eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu não posso dar o que eu não tenho. Porque você vai lá com a cara chata, diz: Pai do Senhor. Ela fala: tá amarrado essa paz sua aí, filho, ó. Sai pra lá, ó. Dá 3 pulinhos, São Longuinho, na hora que você sai de sua porta. Irmão, porque você fala de algo que você não vive. E nós precisamos, irmão, de verdade, viver esse reino. Eu nasci de novo, eu vivo no Espírito. E se eu vivo, eu ando. E se eu ando, o reino de Deus é manifesto através de mim. Se eu nasci de novo, está em mim. Se eu nasci de mim, eu levo. E se eu levo, onde eu vou descendo, o reino vem. O reino vem, deixa o reino aqui, o reino ali. Se eu volto, as pessoas falam: cara, não some não, vem aqui mais vezes. Quando você entra aqui, não sei, me dá uma paz. Eu te vejo, me dá uma vontade de chorar, porque o reino de Deus está com você. A maior riqueza, o maior tesouro não é nada, é o reino que está em vós. Mateus 13, 44 diz assim:
O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Já parou para pensar, irmão, o que é a gente achar num lugar uma pedra preciosa, irmão, achar vamos falar algo grande, um diamante desse tamanho assim, ó, falar, meu Deus, até a minha 10ª geração está feita com isso aqui. Mas você vai lá, vende tudo que tem e compra o campo. Ele nem levou, irmãos, ele enterrou de novo, vendeu tudo que tinha e comprou o campo, porque isso aqui era pequeno naquilo que estaria naquele campo. Já pensou o que é isso, irmãos? O reino de Deus será algo que vai te custar. O reino de Deus não é algo que você vai ver aqui na terra. Não, agora eu vou na igreja, pastor, eu vou na reunião só e, irmão, vai te custar. Custar o quê? Tudo. Tua vida, teu amor, tua paixão, tua misericórdia. Vai custar vir cansado, vai custar para as irmãs que foi lá em Araguari, passou lá a noite inteira, fez almoço hoje em casa, lavou coisa, brigou com o marido para ajudar também, às vezes tem que fazer isso mesmo, tá tudo certo, tá tudo certo, mas aí tá aqui na igreja, irmãos, e amanhã tá no convívio, e depois da manhã tá ali. Por quê? Porque é um reino, irmão, que custa a nossa vida, que custa nosso tempo, que custa aquilo que você gosta. Porque todo mundo, irmão, se ficar à toa, tem muita coisa para fazer, ou não fazer nada também é uma beleza. Não sei você, mas eu amo ficar quieto às vezes, irmão, amo ficar quietinho, mas eu lembro que eu não vivo minha vida, mas eu vivo a vida do Senhor, irmão. E quando eu lembro que eu vivo a vida do Senhor, eu levanto da minha cama e falo, vos é chegado o reino dos céus. E quando eu chegar naquele lugar que eu tenho que ir, o reino de Deus virá através de mim. Não é só porque eu tenho coisas, irmão. Quando o Judá fala para mim assim, papai, não vai trabalhar não, eu não falo para ele, não, meu filho, eu saí, tem conta para pagar. Eu falo, filho, papai vai sair, que o papai tem que falar do reino de Deus para as pessoas. O papai tem que falar de Jesus para as pessoas. E também comprar aquilo que você gosta, porque ele é pequenininho, né, irmão? Mas não vou colocar, irmão, a minha necessidade antes do propósito. Eu falo para ele, filho, eu estou saindo porque as pessoas têm que falar de Jesus, papai tem que orar com as pessoas. É, papai? Então tá bom. E também trazer para você uma surpresa. O que será? Aí fica curioso. Mas não é a minha necessidade, é aquilo que eu tenho, é aquilo que você tem, é aquilo que você foi chamado para fazer. O que você foi chamado para fazer, irmão, está muito maior que esse problema que você vive. Então deixa eu te falar uma coisa, tira o olho daqui e coloca o olho aqui, irmão, ó. Se você colocar o olho aqui, você vai ver que você vai vencer. Está difícil, mas você vai vencer. Está complicado, mas você vai vencer, porque Jesus venceu a morte, e você vai vencer tudo, porque você é herdeiro da promessa de Deus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite, amém? Aleluia! Continuando nesse texto, verso 45 diz assim, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Novamente Jesus fala de algo que vai nos custar. Desfrutar desse reino, irmãos, é algo que nos custa. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 18. E aqui eu quero estar caminhando para o final. Mateus 18. Em verdade lhes digo que tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. O início desse texto, querido, Jesus está corrigindo as pessoas, mas quando você para ver, irmão, Jesus está dizendo que o que a gente ligar na terra será ligado no céu. Por quê? Porque no céu, irmão, já foi decretado. E aqui não está falando, irmão, de pidança, de nada não. Está falando que quando a gente encontra aqui, pastor Ismael, num culto de oração aqui, 3, 4, 5, 6 pessoas do reino, e declara a cura, Deus cura.
e declara milagre, Deus faz milagre, porque somos agentes do reino, não somos pedintes, somos agentes do reino. O reino está dando, nós não estamos aqui fazendo pedindo pidança para Deus, não, nós estamos aqui, irmão, como filhos de Deus. Pastor, e Deus cura? Nós nem anotamos quantos milagres vivemos aqui esse ano. Aqui, milagres, cura, restauração, transformação, porque somos agentes do reino. E quando a gente junta aqui, irmão, concorda em algo, Deus fala: assim seja, filho Ismael, porque ele conhece o filho dele na terra, o filho que carrega o reino. E quando o filho carrega o reino, mais 5, 6, 7, 8 declara junto. Meu irmão, Jesus fala assim: Ismael, para o seu negava, né? Mas agora esse tanto de gente aí, né? Agora ficou mais difícil, porque eu estava até te resistindo, querendo ganhar seu coraçãozinho, dobrando o seu joelho mais, mas agora é muita gente. Se vocês ligaram aqui, irmão, ligou na terra, é ligado no céu, porque somos agentes do reino de Deus. A sua humanidade é transformadas e os céus respondem a você. Seu homem natural é transformado se o seu nome espiritual for revelado. Sabe, irmãos, como eu sempre falo, a gente não se torna, irmão, espiritual para ser natural. Não, a sua natureza é transformada, e isso te faz um homem espiritual. Eu achava, irmãos, que se eu fosse muito espiritual, Deus ia liberar coisas terrenas. Mas eu descobri, irmão, que quando as minhas coisas terrenas são corrigidas, os céus respondem a mim. Não se trata de nada, se trata da minha correção todo dia. Pastor, mas eu sou muito ruim. E eu também. Só que eu estou tentando, irmão, vou me humilhando. E quando eu transformo aqui, Deus libera aqui. Mateus 11:11 assim: em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de céus foi submetido à violência. As pessoas violentas o invadem. Então está falando, irmãos, que João Batista foi maior que Jeremias, maior que Isaías, maior que todos os profetas. Ninguém ali foi maior que João Batista. Por quê? Porque João Batista viu Jesus. O sonho de Isaías, irmãos, 600 anos antes, ele profetizou quem era Jesus. Só que o João Batista batizou Jesus. Então ninguém foi maior que João Batista, mas os que nasceram no reino são maior que todo mundo. E quem são essas pessoas? Eu e você. Pastor, mas eu sou maior que o Daniel. Irmão, sabe esse Isaías que escreveu essas coisas? E pastor, às vezes por que eu não estou desfrutando? Porque você não entrou de verdade, irmão, no lugar do reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Como nós vamos manifestar esse reino? A força, irmãos, é a força. Jejum, oração, renúncia, largar aquele momento que você queria para fazer a vontade de Deus, largar seu descanso para vir numa vigília orar, largar a sua viagem às vezes, porque vai ter algo ali que é do reino de Deus. A minha viagem é segundo plano, primeiro o reino, depois minha viagem. É quando, querido, da sua zona de conforto sai e você entende que tem uma missão. E quando você entende que tem uma missão, como eu falei para você, irmão, um soldado lá na guerra, ele não fala para o líder assim, não, estou indo embora porque aniversário da minha filha, né? O senhor sabe, né? Não, 15 anos da minha filha, lá na guerra do Iraque lá, o tenente fala, tem que ir, porque 15 anos da minha filha, eu tenho que ir lá dançar valsa com ela. Fala, filho, deixa eu te falar uma coisa, você está em guerra. E se a gente está numa guerra, a guerra do reino, como invadir territórios, irmão, se não for a força? Sabe, nós precisamos crer, irmão, que Deus vai entregar essa cidade para a gente. Nós precisamos crer, irmão, se você não crer, não vai entregar. Eu creio, eu tenho fé para mim e para você. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você tiver fé, pastor, mas a gente é 50, 60, 70, sai da vida do Mutley, ó vida, ó dia, ó azar, pelo amor de Deus, irmão, crê, declara, profetiza que essa cidade é do Senhor, que Deus vai entregar essa terra para a gente, que Deus vai dar para a gente uma igreja tremenda, uma igreja poderosa, uma igreja grande. Não é para ser bonito não, irmão, é para fazer o que Deus quer que a gente faça. Deus vai entregar para a gente projetos sociais nesses bairros, tudo aí. Deus vai entregar, pastora Márcia, esse lugar, tudo que você está indo, Deus vai te dar casa lá dentro. Quer declarar isso na sua vida, em nome de Jesus.
Deus vai dar terrenos, vai construir lá dentro lá. Falar com o líder desses lugares lá, falar assim, me dá um terreno que eu vou construir uma escola aqui dentro, cuidar dessas crianças. Não vai mais lá um dia não, pastor. Vai ficar lá o dia inteiro, porque a sua vida está levando o reino de Deus. E se Deus tem isso, irmão, Deus tem compromisso. O recurso está no propósito. Mas por que vai acontecer? Porque decidiu ir, irmãos. Deus não vai liberar nada para ninguém se não for primeiro. Você vai lá, põe o pé e Deus fala, Deus testa a sua fé, irmão. Por quê? Passa raiva. Passa raiva, ninguém vai. Mas Deus fala, filha, tem jeito não, você me conquistou. Agora, deixa eu te falar uma coisa, vou te dar algo aqui. Sabe, irmãos, eu vou aqui na quadra de baixo aqui, o Alexandre já foi lá um dia. Irmão, tem dia que tem 10 crianças ali, tem dia que tem 2, 3. Rapaz, minha alegria é a mesma. Por quê? Porque eu vou falar do reino de Deus. Às vezes eu estou achando que estou cuidando do menino, estou cuidando do pai do menino. Eu vou lá achando que é o menino, irmão, o problema é o pai, irmãos. E vai vir na igreja? Não sei, irmão. Só que o reino de Deus está saindo através de mim. Porque eu posso muito bem, sábado de manhã, das 10 às 11, trabalhar um pouquinho, ganhar um dinheirinho a mais. Mas eu sei que eu tenho uma missão. E quem está em missão não distrai, irmão. Quem está em missão não se acomoda. Porque o reino tem que chegar através de nós. Quantos sonhos que o reino de Deus sejam manifestos na sua casa. Mas a minha pergunta é, o que você tem feito para isso? O que você tem feito para isso? Menino dá trabalho, mulher dá trabalho, marido dá trabalho, trabalho em casa, irmãos, mas a gente está em missão. E se a gente está em missão, vai ter momentos que a gente vai estar sangrando, irmão, de verdade. Vai ter momentos que você vai ter que parar e dar segurar na mão de alguém e dizer, me ajuda, não tem problema. Só que essa dor tem que cessar um dia. E dizer, maior é o que está em mim, que é o que está no mundo. Maior é o que está em mim que esse problema, maior que está em mim é o que essa dor. Ó Senhor, o Senhor venceu a morte, então eu vou vencer. Essa enfermidade vai ficar na cruz do Calvário, porque a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado, e eu vou vencer em nome de Jesus. Quero acabar aqui. Romanos 14, 16 diz, portanto, não deixe aquilo que vocês consideram bom ser difamado. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável, e Deus é aprovado pelos homens. Pastor, como é que eu vou levar minha casa a viver isso? Pastor, parece que está tão difícil lá em casa não está tendo. Bom, deixa eu falar, o reino de Deus está em nós, e o maior ambiente do reino de Deus é minha casa. Então a minha casa tem que ter paz, justiça e alegria. Tem que ter. Pastor, mas você não sabe como é que a minha casa está hoje vivendo um turbilhão. Irmão, quero declarar que isso vai cessar em nome de Jesus. Ah, pastor, você não sabe. Não vai cessar, porque maior é o que está em nós. Então a sua casa vai ser um ambiente de paz. Hoje, pode parecer não está sendo, mas a sua casa vai ser um ambiente de paz. Paz é a paz em meio à guerra, porque você sabe que Cristo é com você. Está tudo contrário, mas eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz, não é a sua paz, é a paz de Jesus. A paz de Jesus é dormir na tempestade no barco e saber, o Senhor está aqui. Eu não estou conseguindo ver, mas eu durmo, porque eu sei que o Senhor está aqui. A justiça, querido, nós somos justificados pela morte de Jesus. Então a justiça habita em nós, e a alegria é algo que o Filho de Deus tem que ter. Ah, pastor, eu não estou feliz, mas eu estou alegre, porque a alegria do Senhor é a minha força. Não se trata da minha paz, mas a paz que excede todas as coisas. Não se trata da minha alegria, mas se trata da alegria do Senhor. Porque eu não vou parar, Senhor, eu vou continuar na sua casa. Lá em casa está difícil, meu marido está difícil, minha mulher está difícil, mas eu vou continuar, porque antes de amar qualquer um, eu amo o Senhor. Antes de amar meu marido, minha mulher, meu filho, minha mãe, eu amo o Senhor. E por amar o Senhor, Pai, eu vou desfrutar. Por quê? Porque tem uma promessa. E eu não vou passar por essa terra, irmãos. Nós não iremos passar por essa terra sem desfrutar tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque nós somos herdeiros, somos filhos de Deus e herdeiros das promessas. As promessas são paz, justiça e alegria. No meio disso pode vir bens, no meio disso pode vir filhos, no meio disso pode vir muitas coisas, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Amém? Fica de pé, vamos orar nessa noite. Eu oro para que você volte para sua casa, com o sentimento que o reino de Deus não está longe, o reino de Deus está dentro de você. Sabe, pastor, está tudo o contrário, mas não se esqueça
que o reino de Deus habita em você. E se ele habita em você, você não vai mais ler a Bíblia sobre o reino, você vai viver o reino de Deus nessa terra. Amém? Vamos adorar a Deus?